Lá na minha sala, inclusive o jovem pastor esteve lá na nossa casa, e tem uma sala com ar-condicionado, livros, computador, uma série de coisas. E mais ou menos 400 a 500 livros. E nesses livros a gente encontra, na maioria das vezes, como fazer a igreja crescer. Mas a literatura que é vendida a preço de ouro, na maioria das vezes, não tem nos capacitado para fazer a igreja crescer. É preciso que haja a proteção de Deus para que a igreja venha crescer. Como é que a igreja cresce? E nós vamos ler aqui um trecho que é conhecido por demais dos irmãos, que se encontra no livro de Atos, capítulo 2, verso 37. Eu gostaria que os irmãos lessem. E diz assim: ouvindo ele estas coisas, perguntaram-lhes, compungiram no seu coração e perguntaram: que faremos nós? E Pedro respondeu aos demais apóstolos que estavam: faremos, irmãos. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, em nome do Senhor Jesus, e recebereis o dom do Espírito Santo. A igreja do Senhor precisava da unção do Espírito Santo de Deus. Não apenas a literatura, os grandes livros, os melhores escritores, e muitos deles que têm escrito palavras bonitas para o púlpito através dos seus pastores. Pedro estava numa situação delicada, numa determinada região, aonde as pessoas não estavam dando sentido absoluto à palavra de Deus, e Pedro começa a pregar, e eles perguntaram: que faremos? Perguntaram os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro responde: arrependei-vos cada um de vós, e recebereis o dom do Espírito Santo. Talvez muitas pessoas tenham se baseado na literatura. E uma das coisas que nós precisamos, queridos irmãos, é santificar a nossa vida, lendo sempre. Eu tenho muitos livros,
Estou lá sempre lendo para meu conhecimento teológico, tudo bem, mas precisamos santificar a nossa vida se queremos ver a igreja do Jesus crescer. E eles começaram, Pedro começou a explicar a situação daqueles que ali estavam. E a igreja começou crescendo porque obedecia sinceramente a palavra do Senhor. E a Bíblia diz no versículo 42, diz que é depois que eles ouviram a palavra de Pedro, ele disse, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Doutrina dos apóstolos. Nós hoje temos uma série de igrejas que não têm pregado com sabedoria a palavra do Senhor. A igreja Brasil para Cristo me chamou para tomar um café da manhã e fazer algumas citações da palavra de Deus. Tinha 32 pastores, mais ou menos, e nós começamos, depois do café, começamos a falar a respeito da santificação. E algum pastor disse, não é por aí, pastor. Pelo simples fato que a igreja, cada uma das pessoas tem o seu pensamento. Mas a igreja precisa obedecer a palavra de Deus que está escrita neste livro chamado Bíblia. Não podemos ficar fora dela. As modificações têm surgido. A tecnologia tem avançado. Mas a palavra de Deus, ele disse, a minha palavra era a verdade. E a igreja não pode crescer simplesmente com a leitura dos livros. Precisa santificar a vida, se entregar a Jesus. Eu sei, e uma das coisas que tem prejudicado, me desculpa, prejudicado a igreja, que é um instrumento que serve para muita coisa, é o celular e a televisão. É o celular e a televisão. Eu estava pregando numa igreja, o pastor ali em Prazeres, e tinha um cidadão que estava manuseando o celular, estava constantemente fritado no celular. E o pastor perguntou, meu filho, você não está ouvindo a palavra não? Ele disse, não, aqui tem tudo. Mas é porque tem tudo que muitas vezes alguns se perdem, fogem da palavra do Senhor. E aqui ele diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Muitos sinais eram feitos. Estou lendo um livro chamado Para Onde Vai a Igreja? Até onde vai a igreja? A igreja do Senhor, na maioria das vezes, queridos irmãos, não esta, há um grupo de pessoas que são apenas participantes da visita na igreja. Desculpa, viu, Jonas? Há um grupo
frequentadores da igreja e não são servos do Senhor. Há a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é aquela que se importa com tudo. Se o pastor diz, olha, cuidado na vestimenta, já não vem mais para a igreja. Essa é a igreja visível. A igreja invisível é aquela que recebe a orientação, em vez de fugir da igreja, curva o seu joelho e ora ao Senhor. A igreja invisível. Até porque a Bíblia diz que em cada um de nós somos templo do Espírito Santo. A igreja é invisível. Essa você não vê. Um pastor conversando comigo e disse que estava lendo. E havia um pastor que tudo que fazia sobressaía. E os outros pastores perguntaram, por que só ele faz as coisas e dá certo e não nós? Vamos ver como é que ele está se conduzindo na oração. Como é que ele está fazendo a oração. E ajeitaram um jeito e entraram no quarto do pastor. Quando ele foi dormir, simplesmente disse, obrigado, Senhor. Obrigado. Não é por muito falar que seus benefícios serão concedidos. Mas a igreja do Senhor precisa se santificar. Eu quero contar uma pequena, um pequeno relato que houve na minha vida. Uma senhora chegou para mim, um membro da igreja chegou para mim e disse, pastor, eu quero conversar com o senhor. Eu chamei uma irmã, e a irmã Vandira, muito conhecida, e conversei com essa irmã. E ela disse que o marido não prestava, o marido não... Eu disse tudo, eu calado estava, calado fiquei. E a irmã perguntou, pastor, o senhor não vai dizer nada não? A respeito da senhora disse que eu disse a respeito do meu marido? Eu disse, não. Eu vou pedir a Deus, eu e a senhora, orar de manhã, orar meio-dia, orar à noite, para Deus matar seu marido. Porque se ele não presta, tem que morrer. E ela disse, não, pastor, para matar não. Então, desarrume os bens dele que a senhora botou no saco e vá morar com ele. Tem que ter sabedoria, tem que ser santo. E esta senhora, apesar de falar do marido, falar de todo mundo, com pouco dia o marido decidiu e tornou-se um excelente diácono. Oração. Nós não podemos usar simplesmente o que pensamos, mas orar ao Senhor para Ele nos conduzir à sabedoria, para agir na maioria das vezes. Na maioria das vezes nós precisamos, queridos irmãos, dobrar os nossos joelhos e pedir ao Senhor a resposta para a nossa vida. A igreja cresce quando os irmãos estão em unidade. Nesse carnaval eu fui convidado por uma igreja, aliás, foi 2 igrejas, que nós fizemos um trabalho era a unidade da fé. Nós precisamos estar unidos. Estamos precisando estar em comunhão. A igreja de Cruz de Rebouça era 8 membros e nós chegamos a 350. Não foi fácil.
Mas sabe por quê, irmãos? Porque eu tive a disposição de dizer aos irmãos, não pode se nós não estivermos em comunhão. Não pode. Se está faltando comunhão, procure a ajuda ao Senhor. E é o que está no Salmo 37:4. Deleita no Senhor e Ele concede o desejo do teu coração. Deleita-te no Senhor e Ele concede o desejo do teu coração. Na maioria das vezes, a gente não está disposto a nos humilharmos diante do Senhor e pedir perdão àquele que está nos ofendendo. Pastor, se ele me ofende, é ele quem deve pedir o perdão. Mas na maioria das vezes, queridos irmãos, nós precisamos de pedir perdão àquele que nos ofende. E sabe por quê? Porque nós somos servos do Senhor. E não podemos fazer o que pensamos na maioria das vezes. Eu tenho na vida algumas histórias que eu poderia contar a vocês, aos senhores. A minha filha era diretora de um colégio. Ele disse, pai, dá para o senhor fazer uma palestra lá no colégio de pais e mestres? Vamos lá. E eu fiz uma palestra, um trabalho lá, um trabalho bem interessante. E quando terminou a palestra, teve bolo, guaraná, uma série de coisas boas. E uma senhora me chama e diz assim, pastor, eu gostaria de falar com o senhor. Pois não, irmão, fale. Não, pastor, é reservado. E ela botou 2 cadeiras no canto da parede e começou a conversar. Disse, pastor, eu queria pedir uma orientação do senhor. Eu sou separada do meu marido dentro de casa. Faz 2 anos que nós não nos falamos. 2 anos. Eu sou crente, ele é crente, mas a gente não se comunica dentro de casa. Eu faço tudo para ele. Lavo, faço a comida, mas não somos marido nem mulher. Eu disse, por que aconteceu isso, irmã? Ela disse, porque eu botei o filho de castigo, e ele chegou e nem perguntou por que a criança estava de castigo e tirou do castigo, e nós fizemos uma pequena discussão e estamos separados há 2 anos. Eu disse, irmã, eu tenho um remédio, um medicamento bom, agora é amargo, é ruim de tomar. E ela disse, como? Hoje a senhora deixa o seu filho de dormir na sua cama com a senhora e bota para a cama dele e diz ao esposo, hoje você vai dormir na nossa cama. Ele diz, não, pastor. Não. Ele vai dizer que quem tem direito é ele. Eu digo, irmã, se os 2 são crentes, aparentemente crentes, dividido dentro de casa, o Espírito do Senhor não pode atuar. E pela graça de Deus, meses depois, eles se reuniram e voltaram a conviver como marido e mulher. E essas coisas acontecem dentro da igreja. Dentro da igreja. E a igreja é impedida de crescer, porque não existe comunhão. A igreja é impedida de crescer, porque não existe comunhão. E aí a igreja que nós estamos falando no versículo de Paulo, a igreja houve uma revolução e 3.000 almas foram batizadas.
porque voltaram à comunhão com Cristo e com a igreja. Eu quero parabenizar. Eu conheço muitas igrejas aqui no Brasil. Viajei a 22 estados desse mundo até hoje, pregando, principalmente em Pernambuco. Conheço quase todas as cidades de Pernambuco. Mas tenho dito à igreja nas oportunidades: é preciso estar em comunhão. É preciso estar em comunhão. E quando estamos em comunhão, quando a igreja está em comunhão, com certeza a igreja visível passa a também ser invisível, porque ninguém reclama, porque está na vontade do Senhor. Pela graça de Deus, Deus tem nos orientado para dizer àqueles que ainda não estão em comunhão: é preciso estar em comunhão com Deus. Eu sou um homem sozinho, né? Recentemente, há 4 anos, minha esposa faleceu. Eu moro numa casa enorme, grande, mas moro sozinho. Como em restaurante. Vivo no restaurante. Mas eu tenho dito, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém, irmão? Que o Senhor o abençoe a todos. A emoção me tomou conta de mim. Seu João vai me pagar depois. Seu João vai me pagar depois. Sem ódio. Que Deus abençoe a essa igreja. Parabéns por ser uma igreja viva, visível e invisível, porque somos templo do Espírito Santo. Amém? Que o Senhor nos abençoe.